Reverendas irmãs religiosas, caríssimos irmãos, podem sentar. Nós escutamos neste 8º domingo depois de Pentecostes, talvez, se a gente analisar friamente e humanamente este evangelho, é uma das partes mais curiosas e um pouco obscuras do Santo Evangelho, porque se alguém percebeu, se atentou às últimas palavras que nós escutamos, no final, nosso Senhor diz para nós usarmos um dinheiro injusto para fazer amigos, ou seja, usar da benevolência do dinheiro para alcançar, portanto, um objetivo que é alcançar a amizade com alguém. E essas palavras soam um pouco estranhas aos nossos ouvidos, porque nós sabemos justamente que Jesus, sendo a própria justiça, sendo Deus, estaria, portanto, indicando para nós um pecado, talvez, mas na verdade não é deste modo, não é esta reta interpretação que nós devemos fazer, portanto, deste santo evangelho. E a igreja, portanto, ao colocar a leitura deste evangelho, dessa parte do evangelho de São Lucas, capítulo 6, portanto, é para nós algo de instrutivo, ou seja, a igreja quer colocar dentro do nosso coração algumas coisas para podermos meditar, portanto, e aplicar a nossa vida diária, a nossa vida de cristão. Uma das coisas que nós devemos atentar, na verdade são 4 coisas que nós devemos perceber neste evangelho, é, portanto, a existência de um homem rico, a existência, portanto, em segundo lugar, daquele que cuida das coisas do seu patrão, do seu senhor, portanto, é aquele quem administra os bens que não são deles, portanto, em terceiro lugar, nós devemos recordar o que Jesus vai nos dizer. Ele vai dizer, portanto, nessa parábola sobre o azeite. O que significa, portanto, o azeite? Em quarto lugar, ele vai falar para nós, nessa história, nessa pequena parábola, sobre a existência do trigo. Então, em primeiro lugar, nós devemos refletir quem é esse senhor, esse homem rico, o qual possui estes bens. A gente deve recordar, em outro lugar, São Paulo vai nos dizer, ele pergunta, na verdade, o que nós tenhamos recebido, o que nós possuímos, na verdade, que nós não tenhamos recebido. A nossa própria existência não foi um querer nosso, nós não causamos a nossa própria existência, nem sequer o nosso nome nós somos capazes de dar a nós mesmos. Então, desde a nossa vida natural, o nosso corpo físico é um dom dos nossos pais, na verdade, Deus concede este dom, a nossa alma, aos nossos pais, e, portanto, dentro do matrimônio, e, portanto, na união entre o homem e a mulher, nasce uma nova criatura. Portanto, a nossa existência natural também não compete a nós, foi algo recebido de outro. Portanto, nós devemos a nossa existência física aos nossos pais. Mas, sobretudo, este homem rico que o Evangelho vai nos dizer é o próprio Cristo, ou seja, nosso Senhor na cruz nos resgatou com o seu sacrifício e nos comprou com o preço da sua própria vida. Portanto, nós valemos muito e toda a graça sobrenatural que temos em nossa alma, portanto, essa riqueza que está em Cristo, Ele nos conferiu. E nós devemos recordar que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, Ele possui em si toda a riqueza do universo. Portanto, Ele é a própria riqueza, Ele é o autêntico bem, o qual nós aspiramos e queremos possuir. E, portanto, toda a riqueza deste mundo, tudo aquilo que é belo, provém das mãos deste Senhor que é rico em si mesmo. Ele, portanto, é o autor de toda a bondade e riqueza. E ele, justamente, nosso Senhor ali estava simbolizado, ele, ao criar, portanto, essa parábola, ele indica para nós que ele possui em si todos os bens. Em segundo lugar, nós vemos, portanto, aquela pessoa quem administra, ele não é dono destes bens, mas, portanto, ele recebeu um encargo para, portanto, trabalhar usando aqueles bens ao seu favor. E Jesus, nessa parábola, portanto, vai perguntar àquele homem que administrava os seus bens, nessa pequena história: o que você tem feito com aquilo que eu te dei? E é justamente isso que Jesus, nesta noite, pergunta para cada um de nós. O que nós temos feito com os dons, com as riquezas que Ele nos concedeu, ou seja, com o nosso corpo, com a nossa vida, com a graça do batismo, segundo a qual nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, a maior riqueza que nós temos dentro de nós é ser chamado filhos de Deus, ser chamado filho
e filha de Deus. E, portanto, nosso Senhor deu para nós a maior riqueza que Ele poderia dar a cada um de nós, que é o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e que Ele, portanto, deu a nós abundantemente. Então, a riqueza que habita dentro de nós, e se a gente pensasse e parasse para olhar essa riqueza sobrenatural que nós recebemos, sobretudo também nos sacramentos da Santa Missa, da Eucaristia, da confissão, da confirmação, de todos os outros sacramentos, nós, portanto, temos uma riqueza incomensurável e que nós, portanto, recebemos, mas talvez a maioria de nós temos a grande tentação de não dar tanto valor a essas coisas. E Jesus, portanto, pergunta a cada um de nós: o que você tem feito com aquilo que eu confiei a ti, ou seja, os meus bens que eu conferi a ti e que dei de modo abundante? E aquele homem, portanto, esse administrador que recebeu estes bens, começa a refletir sobre a sua vida. E também nós, neste momento, somos convidados a refletir também sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós recebemos de Deus. Ele vai se dando conta que ele, portanto, ao ser talvez denunciado por alguém, ou seu próprio patrão percebeu que ele estava administrando mal os seus bens, ele dando conta de si mesmo, da sua má administração, ele começa a pensar. E é curioso que o Evangelho, nesta pequena história de Jesus, nos narra duas coisas que essa pessoa não é capaz de fazer. Em primeiro lugar, é trabalhar, ou seja, ele não é capaz de, com as suas próprias forças, fazer o quê? Fazer penitência. A maioria de nós, portanto, quando olhamos as dificuldades da vida espiritual, daquilo que Jesus nos pede, nós olhamos para o esforço, ou seja, nosso Senhor naquele momento está ali, naquelas palavras dessa parábola, dessa historinha, ele está indicando para nós que aquele homem tem grande dificuldade de trabalhar. E também nós temos dificuldade de alcançar a nossa santificação. E, portanto, em segundo lugar, ele vai dizer também, nessa mesma história, que ele não é capaz, ele tem vergonha, na verdade, de fazer o quê? De mendigar, ou seja, a fazer penitência. Quantos de nós temos vergonha de fazer, portanto, em alguma ocasião, algum tipo de penitência, e, portanto, nós queremos portanto, se esconder desta realidade, e a maioria de nós, muitas das vezes, cumprindo mal este mandato do Senhor, que é fazer penitência, jejuar, portanto, nós vemos neste Evangelho as duas coisas que essa pessoa que administra mal os seus bens, portanto, é impossibilitada de fazer. Em continuação deste Evangelho que nós estamos aqui refletindo, este administrador, portanto, que percebe que ele não está fazendo bem uso daquilo que lhe foi conferido, ele, portanto, vai usar o dinheiro do seu patrão para alcançar mais amigos, ou seja, alcançar a benevolência dos seus amigos, e aquelas pessoas que ele não conhece, ele vai, portanto, utilizar deste dinheiro para alcançar a sua amizade. Ele está fazendo algo, de certa forma, desonesto, porque ele não está usando da sua honestidade, ele está usando esse dinheiro de modo injusto, e, portanto, mesmo assim, de modo curioso, Jesus, no final do Evangelho, vai elogiá-lo, ou seja, ele fez muito bem, ele foi muito esperto. Isso para nós soa um pouco contraditório. Para que nós possamos entender isso, a gente deve, portanto, continuar nessa pequena reflexão. E ali naquele momento, aquele homem que, portanto, pergunta a outra pessoa que devia ao seu patrão, em primeiro lugar, ele pergunta a respeito do quê? Ele pergunta a respeito do azeite. O azeite, a gente deve recordar que o óleo misturado, que é um azeite misturado com a água ou qualquer outro tipo de líquido, o que ele vai fazer? Ele vai ficar sempre na parte de cima. Ele não se mistura com a água, mesmo se a gente misturar, depois de um tempo, o que ele vai fazer? O óleo vai continuar na parte superior. E é justamente o amor, esse azeite é justamente simbolizado pelo amor ao quê? Pelo amor a Deus. A caridade que nós devemos ter para com Deus, e que Ele, portanto, nos pede. Jesus, ao resumir os 10 mandamentos, Ele vai dizer para nós: amar a Deus sobre todas as coisas. E é justamente isso que Ele está ali indicando naquele momento, que o óleo é simbolizado pelo nosso amor a Deus. E é curioso que a pergunta que esse homem faz para aquele seu devedor, ele diz assim: você deve quanto? E a resposta é 100. Mas qual é a sua quantidade, portanto, que ele vai dar
conta de pagar? 50, então é a metade. Nós, muitas das vezes, não temos, por conta dos nossos inumeráveis pecados, nós vamos esfriando o amor de Deus e vamos cada vez dando menos a Deus. E, portanto, aquele homem está ali fazendo isso justamente, e Jesus indica para nós que nós, com as nossas repetidas quedas, nós damos, na verdade, 50% a este amor de Deus que devia estar sempre no topo da nossa vida. Em segundo lugar, qual é o outro tipo de alimento que ele vai cobrar? Qual é a outra, portanto, coisa que ele vai cobrar? Ele vai cobrar sobre o trigo. E o trigo simboliza justamente o quê? O trigo, para se juntar a outros elementos, por exemplo, para fazer o pão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se misturar. Ao contrário do óleo, que fica sempre acima, que não se mistura, o trigo, a farinha de trigo, ela se mistura aos outros elementos para formar o pão, para formar o bolo, por exemplo. E, portanto, o trigo simboliza o nosso amor ao próximo. Nosso Senhor também resumiu os 10 mandamentos com qual lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E, portanto, o trigo simboliza o amor ao próximo. A todo momento nós estamos em contato com os nossos irmãos, ou seja, temos a possibilidade de ficar em atrito, portanto, nós somos chamados neste momento a agir com amor e com caridade aos nossos irmãos. E ele pergunta para aquela pessoa que estava devendo trigo também, quanto você deve? Eu devo 100 sacos. E ele vai responder, coloca 80, ou seja, ele vai diminuir, portanto, esta conta. E também nós temos grandes dificuldades, é lógico, de amar a Deus, quanto mais os nossos irmãos que nós convivemos diariamente. E aí eu recordo que o esposo não ama de modo 100% a sua esposa, e também a sua esposa não vai conseguir amar, e muitas das vezes não procura amar o seu esposo. Os pais não amam de modo 100% os seus filhos, e também os filhos, de certo modo, não amam os seus pais. Então nós vemos aí, deste modo, essa esperteza daquilo que nosso Senhor, portanto, está experimentando ali, que ele vai elogiar logo em seguida, é, portanto, indicando que nós devemos dar 100% a Deus e ao nosso próximo, mas por conta das nossas repetidas quedas e por nosso pecado, nós não conseguimos dar 100% a Deus. E de modo curioso, Jesus vai elogiar a esperteza deste homem, que, portanto, ao cobrar uma dívida que deveria dar 100, em primeiro lugar dá 50, depois dá 80, nosso Senhor olha, portanto, para essa má administração, mas a verdade é que aquele homem estava agindo com uma oportunidade para no futuro, quando ele fosse expulso, quando ele fosse demitido, ele pudesse ter amigos. E nós sabemos muito bem quem age deste modo, ou seja, aquela pessoa que possui um dinheiro que não é seu e usa deste dinheiro para alcançar benefícios. Nós sabemos muito bem quem faz isso. Quem são mestres nesta arte são quem? São os políticos, ou seja, eles usam um dinheiro que não é deles para alcançar, portanto, o benefício, de certo modo, para outras pessoas, mas na verdade eles querem justamente criar um benefício para si mesmos. E, portanto, nosso Senhor, ao elogiar essa esperteza, ele compara, portanto, que em relação aos filhos deste mundo, eles são mais espertos que os filhos da luz. E é justamente isso que nós devemos atentar neste santo evangelho. Nós sabemos muito bem que as pessoas deste mundo agem por causa do egoísmo e do seu apego ao dinheiro. Nós deveríamos, portanto, em relação ao amor a Deus e em relação também aos nossos irmãos, usar de todos os modos, é lógico, justos, para alcançar, portanto, e alcançar as nossas dívidas. Porque o amor é uma causa, portanto, da justiça, ou seja, a virtude da justiça é justamente dar ao nosso próximo aquilo que lhe compete, ou seja, aquilo que é seu por direito. Se nós devemos a Deus, portanto, por direito, ele tem que receber de nós o nosso amor. E também o nosso próximo merece, e, portanto, por conta da justiça, eles devem receber, portanto, o nosso amor. E as nossas infidelidades, portanto, nos impedem de amar de modo verdadeiro e pleno. E é uma falta de vergonha nossa não conseguir, portanto, a capacidade de amar. É um pouco resumido este evangelho e é um pouco confuso, é claro, mas a gente deveria recordar que na sequência, que não está nessa parte do evangelho, mas na continuação desse santo evangelho, Jesus vai concluir toda essa passagem. Ele está ali, portanto, indicando que o apego aos bens materiais deste mundo, que é simbolizado pelo dinheiro, é, portanto,
um obstáculo ao amor a Deus e ao nosso próximo, porque nós queremos cada vez mais, nessa sociedade materialista, conseguir o maior número de prazer e evitar qualquer tipo de sofrimento. E Jesus vai dizer para nós, não é possível agradar a dois senhores, ou nós agradaremos a um e, portanto, não agradaremos a outro, ou seja, portanto, não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, nós não devemos colocar as nossas esperanças no dinheiro, no sucesso, que, portanto, que de uma hora para outra pode vir às nossas mãos e, portanto, também de uma hora para outra podem sumir. E, portanto, a gente deve colocar em Deus toda a nossa confiança. E é justamente sobre esta passagem que Jesus vai concluir citando essa frase. Não é possível, portanto, caríssimos irmãos, servir a Deus e ao dinheiro, e também não é possível amar a Deus e aos nossos irmãos se nós, portanto, colocamos cada vez mais o egoísmo e a sensualidade dentro do nosso coração e que impossibilita de amar de modo verdadeiro e pleno. Que nosso Senhor, portanto, possa iluminar com a graça do Espírito Santo que habita dentro de nós, que Ele possa, portanto, fazer com que nós sejamos cada vez mais pessoas chamadas e que correspondam plenamente ao amor e que, portanto, a caridade cristã possa ser uma característica da nossa personalidade. As pessoas que se deparassem com nós, portanto, deviam pensar, de fato, essa pessoa é capaz, tem um amor muito grande pelo nosso próximo. E para concluir, eu cito aqui uma frase de São Marcelino Champagnat. Ele vai dizer para nós que diante da miséria de alguém, da sua indigência, no pedido que ele vai fazer a uma pessoa, ao pedido de ajuda, portanto, nós como cristãos deveríamos perceber, antes de tudo, antes de julgar as pessoas pelas suas más ações e, portanto, antes dos nossos maus julgamentos em relação às outras pessoas, a gente deveria, portanto, ter esse radar percebendo que as pessoas, além de precisarem de algo material, elas precisam também de certa ajuda amiga, portanto, psicológica também, e além, é claro, sobretudo, ajuda espiritual. E muitas das vezes nós negligenciamos este pedido de ajuda e que, portanto, ele vai dizer para nós, antes de alguém pedir alguma coisa para a gente deveria, por conta de ser cristão, a gente deveria, portanto, antecipar o seu pedido. E sempre um pedido de algo é uma humilhação. Nós sabemos justamente aquilo que o Evangelho nos diz. Mendigar, eu tenho vergonha. E para algumas pessoas, portanto, pedir algo a alguém, propriamente da sua família, é sempre um pedido, é uma humilhação, e é, portanto, uma ocasião para que nós possamos usar da nossa fraternidade, do nosso amor que arde dentro do nosso coração, que deveria também ser traduzido no amor ao nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.